Muito bem-vindo a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área de saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado especialista em direito médico e consultor empresarial. E hoje, no nosso episódio, falaremos sobre as coberturas que não podem faltar no seu seguro de responsabilidade civil. Hoje nós estamos aqui com a Juliana Souza, nós estamos com a Isabela Fernandes e mais uma vez vamos debater aqui sobre assuntos como as coberturas fundamentais, de uma apólice, as áreas e especialidades que precisam dessas coberturas, quais os principais pontos e cláusulas que devem ser observados em um seguro e também sobre tudo que abarca aí de forma bem resumida a importância do seguro de responsabilidade civil para os profissionais da área de saúde. Então vamos iniciar aqui, com essa primeira pergunta. Juliana, coberturas fundamentais numa apólice de RC profissional. Quais são, assim, as coberturas? Eu sei que tem bastante, mas acho que é importante a gente falar, as principais e a gente debater aqui também, junto com a Isabela Fernandes, que também é craque, é fera em seguro de responsabilidade civil. Então vamos lá, Juliana. Fala um pouquinho pra gente sobre as coberturas fundamentais numa apólice de responsabilidade civil profissional pra gente. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, Cassiano, por estar aqui mais uma vez nesse podcast. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um assunto que é muito importante para os profissionais da saúde, principalmente os médicos aí, que estão no mercado. Eu vou falar um pouquinho aí sobre coberturas essenciais e que são essenciais para alguns tipos de profissionais, tá? Aqueles que não podem deixar de ter. Eu vou iniciar na questão do atendimento virtual, A gente sabe que em 2019 e 2020 se popularizou o atendimento virtual. Então, alguns médicos, eles deram continuidade nesse atendimento virtual, utilizando plataformas de telemedicina. Só que eles têm que ter muita atenção a isso, porque é necessário que a seguradora coloque que tem cobertura para esse tipo de atendimento na apólice. Ele pode estar fazendo atendimento virtual, estar com o seguro, achar que está protegido, se vier um processo referente a algum atendimento, algum procedimento que ele executou durante o atendimento virtual, na hora do sinistro ele pode ser negado. Então, o atendimento virtual, ele se popularizou muito, e alguns médicos continuam fazendo esse tipo de atendimento, mesclando entre o atendimento presencial e o atendimento virtual. Então, é muito importante prestar atenção nisso, tá? Uma outra cobertura muito importante, gente, é a cobertura de pessoa jurídica, igual a gente estava falando, Isa, no último podcast, que muitos médicos hoje trabalham como PJ dentro dos hospitais. Então, não basta ter uma cobertura só pessoa física, É necessária pessoa jurídica também. Pois é, exatamente por quê? Exatamente porque a pessoa ela pode ser processada. Bom, antes, é um prazer estar aqui com vocês também, novamente. Obrigada, Cassiano, mais uma vez. Mas vamos lá. Por que é importante? Porque uma cobertura não exclui a necessidade da outra. E não tem como prever a parte do paciente, o advogado do paciente ali, contra qual parte ele vai entrar. Se é contra a sua pessoa física ou sua pessoa jurídica. Ou até em ambas, ao mesmo tempo ali. Então, não tem como decidir, eu vou contratar só para minha pessoa física. Não, vou contratar só para minha pessoa jurídica, que eu acho que o risco maior é nesse aspecto. Não, ambos os riscos são relevantes, podem ocorrer e por isso a relevância aí da cobertura para ambas as partes. E nem toda a apólice vai estar constando ou prevendo essa cobertura. Algumas nem têm essa opção. E mesmo as que têm, isso tem que ser expressado, isso tem que ser formalizado. Caso contrário, a pessoa pode vir a ficar sem alguma cobertura necessária ali em algum momento. Eu quero só frisar aqui, e voltar nessa questão que eu achei super interessante, da questão dos atendimentos online, A gente vai falar também em outros episódios sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre um pouco, o que veio
de novo depois da pandemia, né, que esses atendimentos têm ajudado bastante os profissionais, inclusive ajudado também os advogados, porque muitos atendimentos são gravados, eles ficam, né, ali bem documentados, né? E isso ajuda até o trabalho de defesa do advogado, né? Muitas das vezes quando acontecer algum tipo de problema, né, entre relação médico-paciente, reclamações. Então, eu achei muito importante você falar isso, Juliana, porque esses seguros, né, eles precisam ter essas cláusulas onde o atendimento, né, dos profissionais da saúde possam vir a ser virtual, né? Sim. Inclusive, algumas plataformas oferecem para os médicos também a receita online, né, o prontuário eletrônico. Então, assim, é muito importante mesmo que o seguro ele esteja cobrindo esses atendimentos. Porque, gente, hoje em dia o online ele é essencial na vida das pessoas. Com certeza. Né? Tem pessoas que preferem, né, no conforto da sua casa, participar de uma consulta médica que é possível ser online, do que ter que se deslocar, pegar trânsito. E eu digo, até acrescentando também, que muitas das vezes os pacientes que são atendidos, eles preferem escolher as capitais, o pessoal que mora no interior, eles escolhem as capitais, para quê? Porque sabe daqueles profissionais que são renomados, a maioria estão nas capitais, né? Que tem um nome, se sente mais seguro daquela clínica ou daquele hospital e acaba se deslocando por muitos quilômetros, né? Eu já, enfim, teria que deslocar. E aí, o virtual ajudou muito, porque ele pode, né, fazer uma anamnese, perguntar as questões lá ali de uma cirurgia, como é que o paciente está se sentindo, e explicar, né, sobre essa questão dos remédios que ele deve tomar, do descanso, enfim, passar tudo e aproveitando ficar, né, tudo registrado virtualmente, né, em uma gravação no seu sistema. Então isso veio muito para ajudar e veio para ficar, né? Mas é muito importante a gente frisar: tomem cuidado, né, com essas coberturas de seguros que não cobrem esse tipo de atendimento virtual. Às vezes o médico está trabalhando ali no virtual sem saber, sem ter noção de que o seguro que ele tem hoje não tem essa cobertura. E ele só vai saber disso na hora do sinistro. Na hora da negativa do sinistro, aí que ele vai ter a grata surpresa, né, de que não vai ser coberto aquele atendimento. É isso aí. E Isabela e Juliana, fala um pouquinho das áreas e as especialidades cobertas, né, pelo seguro de responsabilidade civil. A gente sabe que aí tem algumas seguradoras que têm especialidades que não cobrem, outras sim. Acho que é bom a gente discutir isso, né? O ponto mais importante, eu acho, que é na hora da entrevista com o médico, para saber todos os atendimentos que ele faz, os procedimentos que ele executa e saber se a seguradora em questão ela atende aquele profissional, né? Vamos falar, por exemplo, tem seguradoras que não cobrem transfusão de sangue. Então, se o médico é um cirurgião que necessita de uma transfusão de sangue durante um procedimento, pode haver negativa de cobertura na hora do sinistro. É um ponto de atenção importante, porque se isso faz parte da atividade dele rotineiramente, exatamente, a chance é que venha a ter alguma situação referente a isso. E o seguro está lá excluindo exatamente esse ponto. E eu vou ser sincero, gente, eu não sabia disso. Sobre a questão de transfusão, não fazia ideia que isso não, pois é. Não então, seria. Assim, e é muito importante. Muito importante. E, assim, a gente não pode nem falar que estão entre as entrelinhas, que são as linhas pequenas, porque isso está muito bem explicado nas condições gerais das seguradoras. Destacado. E, às vezes, o profissional, por falta de tempo de ler, ou porque o corretor que atende ele ali não tem, né, essa informação para poder passar para ele, não presta atenção nesse detalhe, né? Oferece o mais barato. Então, assim, será que o mais barato vai estar me atendendo? Né? Na hora do sinistro é que ele vai ter ciência disso. Outra coisa importante são aqueles médicos que trabalham com
o trânsito do paciente, médicos que trabalham com ambulância. Aí, às vezes, ele dá a informação, eu trabalho só um dia na ambulância. Então tá, o senhor é só atendimento de urgência, é plantonista, mas ele também é um médico de ambulância que faz um plantão por semana na ambulância, ele dá essa informação para o corretor. Se o corretor não se ater a essa informação, tem seguradoras que não cobrem trânsito. Atendimento em trânsito, esses traslados. Exatamente. Então, assim, um médico que atende ambulância, ele pode contratar esse seguro? Pode ocorrer exatamente nessa situação de uma vez na semana que ele faz o plantão? Verdade. Pode ocorrer. Tudo é possível, tudo né? É possível. Isso é normal. O médico está o tempo todo ali tendo que fazer sua gestão de risco, né? Gerindo as crises e, como você falou, não são poucos médicos que fazem apenas aquilo. Tem muitos que atendem em diversos locais, né? Uma vida de correria, né? Ali e é muito importante você ter falado isso, porque isso vai alertá-los, né? Quem está escutando aqui e, né, poderá fazer com que eles questionem os seus corretores. Então, doutora, se você tem um seguro de responsabilidade civil e você tem dúvidas, né, quanto às questões de cláusulas, é muito importante você tirar um tempinho aí, um final de semana que você está mais tranquilo, ler, solicitar ao seu corretor as apólices, tudo certinho, e ir fazendo um pente fino, né, do que pode cobrir, do que não pode. Na verdade, o corretor ele tem que fazer uma anamnese, como você faz com o seu paciente, perguntar tudo que você faz na questão profissional para que ele possa te dar a melhor cobertura. Claro que nós estamos falando aqui, né, pessoal, sobre seguro de responsabilidade civil de forma ampla, mas cada uma delas aqui, elas precisam sentar e escutar vocês, né? A gente sabe que o médico, muitas das vezes, ele não tem o tempo hábil ali e tal, para conversar, mas eu quero que vocês entendam que isso é de suma importância para vocês conversarem e abrir realmente todas as informações adequadas, porque senão vai falar assim, aquele corretor é ruim. Às vezes não é ele que é ruim, às vezes você que teve uma correria, você fechou ali na pressa ali, no WhatsApp ou por e-mail, de forma, sabe? E acabou que passou informações, né? Informações despercebidas. Exatamente. Então, assim, tomem cuidado com isso, né? Isso são pontos de atenção para você não ter surpresa, né, no futuro. Então, quero, né, só perguntar para vocês estão gostando, né, desse assunto? Se sim, envie para o seu amigo, dá aquela curtida e nos siga nas redes sociais. @SeguriMedOficial, @Cassiano Oliveiras e @defesamédica.online. Agora, pessoal, quero tratar aqui de um assunto muito pertinente sobre cláusulas, né? As cláusulas que devem ser observadas no seguro, ou seja, quais os principais pontos. Porque a gente sabe que é muito amplo, mas os principais pontos, falando assim, doutor, você precisa saber disso. Ou seja, não, isso já vai me ajudar bastante. Ter um mapa, um caminho para ele chegar e discutir até isso com o seu corretor ou, enfim, né, com quem quer que seja que esteja fechando ali, né, o seguro para ele. Então, vocês podem discorrer sobre esses pontos? O atendimento, o principal é a questão, primeiro, em quais esferas o seu seguro está te cobrindo, né? Tem que ter uma esfera criminal, civil, todo seguro cobre a esfera civil. Mas, por isso que eu já falo, né? Responsabilidade civil. Seguro de responsabilidade civil. Então, pessoal, esse ponto que a Juliana falou é muito importante, porque quando você fecha um seguro de responsabilidade civil, às vezes esse seguro só vai te segurar na responsabilidade civil. Na criminal, não vai. E na administrativa, que é no CRM, no CFM, também não vai. Que é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco lá na frente. Mas atenção a isso, hein? Seguro de responsabilidade civil que abarque, que contemple de forma geral todas essas três áreas. Pode voltar, Ju. Porque quando a gente fala
né, de esfera criminal, ele vai precisar de um advogado para poder fazer a defesa dele. Então, se esse seguro tiver uma cobertura na área criminal, esse seguro vai cobrir os custos para ele, pelo menos dessa parte jurídica. Porque um advogado, gente, um advogado de direito médico que vai te atender aí na esfera criminal, você não vai conseguir um advogado, às vezes pega aí uma ação, né, que houve morte. Então, assim, você não vai conseguir um advogado de R$20 mil. Um advogado, a gente sabe que um advogado é um serviço caro. Ainda principalmente mais criminal na área da saúde. Na área da saúde. Muito específico, né? É um profissional muito especializado. Assim como na medicina, a área do direito também é muito específica. A gente tem um profissional da saúde que é ortopedista, mas ele cuida só do ombro. No direito é a mesma coisa. Um excelente advogado trabalhista não necessariamente será um excelente advogado na área da defesa da saúde, dos assuntos da área da saúde. Principalmente nas áreas, né, que são distintas. Civil com criminal é totalmente diferente. Muito diferente. Eu, por exemplo, né, lá no escritório, eu não faço a parte criminal, mas eu já tenho uma sócia que é especializada nisso. Então, cada macaco no seu galho, né? A gente tem que saber diferenciar. Exatamente. E, assim, é um custo caro, assim como também, né, na esfera administrativa e ética, o ideal é que você também tenha um advogado para acompanhar a sua defesa, né? E o custo desse advogado, a seguradora vai estar cobrindo para você esse custo, né? A seguradora ou seja a associação, onde você tenha, né, a sua responsabilidade civil ali assegurada. Então, a cobertura nessas esferas é muito importante ter também, né? Então, assim, tem que ter a sua observação, principalmente médicos chefes de equipe. A seguradora dele cobre... Vai contemplar essa cobertura? Porque, gente, responsabilidade civil, ela é responsabilidade civil de atos praticados pelo médico. Então, assim, isso tem que estar nas condições gerais. Tem cobertura para chefe de equipe, porque a cobertura de chefe de equipe, ele é válida para ações que os terceiros envolvidos da equipe dele fez, e ele também pode ser mencionado ali naquele processo, né? Então, esse é o ponto que tem lá uma clausulazinha falando sobre responsabilidade de terceiros, se é coberto ou não, ou seja, se porventura aconteça um erro com seus residentes, né, ali pode ser coberto, ou pode ser não coberto, então tem que ter esse ponto de atenção. Outro ponto importante a respeito de... Eu não sabia disso, estudando também, que eu fiquei sabendo, sobre doenças contagiosas. A maioria dos médicos trabalham acabam trabalhando, acessando pacientes com essas características sem mesmo ele saber, né, do que está acontecendo. E ele pode sofrer um processo alegando que ele não soube dar o certo andamento naquela doença contagiosa. E existe seguradora que excluem esse risco, né? E é válido todos os profissionais terem esse risco coberto no seguro deles. Entendi. Então, seria ali como, vamos dizer assim, uma perda de uma chance. Isso. O médico tá fazendo ali uma consulta, fez um exame de sangue, no exame de sangue lá dele está com deficiência de algum determinado componente, onde poderia detectar uma leucemia, porém, ele não falou nada. E aí, quando vai ver, né, o paciente sofre ali depois de alguns meses, enfim, uma detecção da leucemia. Ou seja... Perda de uma chance já é um outro aspecto, né? A ser analisado. Porque a perda de uma chance também é muito importante que todos os profissionais tenham. Né? Ele pode atender um paciente que está com uma manchinha, ele pega e fala assim, isso não é nada não, é só uma mancha de sol, vai passar. E esse paciente, daqui a um ano, perceber que a mancha ficou diferente, o formato não está, né, anatômico mais, está estranho. Quando ele vai no médico, o médico identifica que é um câncer de pele, que pode já estar, né, em metástase. Então, isso é uma perda de uma chance. Esse paciente pode, sim,
alegar o médico lá que atendeu ele há um ano atrás de perda de uma chance. Isso é interessante. Eu tive um caso tem pouco tempo justamente sobre isso. O rapaz, na verdade, com o cirurgião dentista, o rapaz foi fazer uma tomografia, né, aqui no rosto e tal, e pela tomografia tava ali uma lesão muito grande. É claro que né, ele não enfim, sim, ele quer apenas tratar a arcada dentária, mas aí dentro ali daquela tomografia pegou uma parte do cérebro, enfim, e tinha esse tumor, e ele viu que tinha, mas ele não falou nada, ficou caladinho. Depois lá pra frente, o que aconteceu? O cara realmente estava com tumor, e aí ele questionou, né, esse profissional. Se isso não tinha sido por que você não me avisou antes e tal? Falou, não, porque eu ia só mexer só com a boca. Mas ele precisa, o profissional da área de saúde, mesmo que seja cirurgião dentista, tá, pessoal? Ele precisa avisar, ele precisa alertar. Se ele tá vendo que tem algo errado, falou, olha, fulano de tal, procura um médico aqui, porque eu tô vendo uma lesão estranha, né? Gente, é o mínimo. Né? Cá para nós, né? Se você vai atender, você viu alguma coisa errada, você vai deixar passar? Por que não avisar? Né? Isso poderia ter sido antecipado ali e aí não cair nessa questão dessa perda de uma chance. Esse processo ainda não foi aberto, mas o nosso colega, que é advogado, está lá, né? Assim, já assessorando, porque vai vir processo quanto a isso, né? Ou seja, o paciente também foi muito bem orientado. Assim, dentro desses exemplos que a Juliana passou, onde que estão essas cláusulas? Onde que a pessoa vai encontrar o que é relevante? Porque todo seguro, sem exceção, ele tem a cláusula de riscos excluídos de cobertura. Então, tudo isso que a Juliana falou, que o Cassiano detalhou ainda mais nos exemplos, vão estar contidos nessa cláusula. Riscos excluídos de cobertura, perda do direito da cobertura, obrigações do segurado, fica implícito que se ele não cumpre aquela obrigação, está sujeito à penalidade da perda do direito. Então, esses 3 campos, por exemplo, é um ponto fundamental de analisar, parar com cuidado para ler, porque conforme a atividade da pessoa, pode ter uma cláusula de risco excluído de cobertura ali que faça total sentido ou não para a atividade daquele profissional. Dele. Então, dentro do exemplo que a Juliana falou da transfusão de sangue. Então, se tiver descrito que tem essa restrição, como assim um profissional da saúde que atende num pronto-socorro, um cirurgião, vai contratar um seguro que não tenha isso? Outro exemplo a se observar dentro desse campo, o profissional que atua com estética e tem o dano estético excluído de cobertura. Então, não faz sentido. Então, o ponto de análise principal são essas cláusulas para ver o que tem ali que é relevante, que vai tornar essa contratação mais vulnerável. Aí, o que adianta, falando na questão do preço, contrata um seguro bem barato e não tem as principais coberturas. A pessoa acabou de contratar um seguro que era para ela se sentir tranquila, mas ela vai se sentir mais vulnerável. Aí perdeu o sentido. Na verdade, ela fica tranquila porque ela está pagando pelo menos o seguro. Só que na hora Falsa tranquilidade. Na hora do sinistro, ela vai tomar o susto. E aí, é muito importante dizer quem que saiu ali prejudicado e quem saiu ganhando. Quem saiu ganhando foi simplesmente o corretor e a seguradora. Mas você, que é médico, que é profissional da área de saúde, né, por não observar isso, vai sair, enfim, fazendo a reclamação. E eu quero colocar um ponto aqui, já que você falou na área, né, da estética, né, vamos dizer assim, que alguns não cobrem, né, a parte estética. Eu tive um cliente, né, que ele teve um processo, a gente fez o acionamento lá na seguradora e ele não tinha termo de consentimento. Então, esse ponto que eu quero perguntar para vocês. E aí, o seguro cobre ou não? Tem seguros que são bem específicos nisso, tá?
Se não tiver, a maioria deles, se não tiver termo de consentimento informado ao paciente, não tem cobertura. Olha que interessante, hein? Para você que é profissional da área de saúde, você que é médico, né? Você que é dentista, muitas das vezes essa parte burocrática toma seu tempo, você acaba deixando de fazer o termo de consentimento. Porém, se você for utilizar o seguro, você não será coberto. E o mais importante, Cassiano, é o termo de consentimento que eles falam informado, né? Ele tem que ler para o paciente tudo que está constando no termo de consentimento. Não é só dar o termo de consentimento para o paciente assinar. Precisa explicar cada ponto, todos os riscos. O paciente precisa ter ciência disso. Ele pode até dar um tempo hábil para o paciente, levar para casa, para ler, trazer de novo, né? Trazer para ele, né, com as perguntas, às vezes com as dúvidas, mas o paciente ele tem que ser bem informado disso. Tem que ler ali junto com ele, informar junto para ele também verbalmente isso, né, de todos os riscos. E isso é interessante, só acrescentando, aproveitando o gancho da ajuda, daqui a pouco te dou a palavra, Isa, justamente sobre a questão da explicação do médico para com o paciente. Muitas das vezes o paciente, depois da explicação, ele nem volta mais lá. Mas tem que ser assim. Ele tem que ter o direito de não querer correr o risco. Porque se, por exemplo, você fala, não, né, tem médicos que não, é super tranquilo, nós vamos fazer uma lipo HD aqui, etc. Tal. Gente, a gente sabe que é super invasivo, é bem complicado. E pode ser que ali o corpo humano daquela pessoa não aguente, dá uma tromboembolia, né? E aí a pessoa falece. É só você jogar, dá um Google aí, né, sobre cirurgias, tromboembolia, você vai ver reportagens diversas onde, entre aspas, o médico matou o paciente. Gente, não é assim. Não é assim. É um risco inerente, né? É um risco inerente, tá? E isso é um fato que precisa ser explicado assim, explicado nas entrelinhas mesmo, né? Da mesma forma que o seu corretor precisa passar nas entrelinhas o contrato sobre seguro de responsabilidade civil. Então, tudo é uma forma, né, da interpretação, mas também de querer saber e entender. Porque o seu paciente, muitas das vezes, ele só quer o quê? O resultado. Ele não quer saber dos problemas. Eu escutei mesmo uma amiga minha falando, ela falou assim, não, eu não quero, doutor, eu não quero nem saber o que isso pode acontecer comigo, senão eu não opero. Ué, ao contrário. Muito pelo contrário. Você precisa saber o que vai acontecer e se preparar para o pior, porque talvez você nem volte, né? Então, acontecendo isso, o profissional da área de saúde, ele está respaldado e fica super tranquilo. O processo pode vir, mas depois, na hora de demonstrar ali que houve o consentimento informado, né, tem o termo assinado, aí já é outra história. Assim como tem seguradoras que não cobrem receitas que não estão legíveis. Se a receita não tiver legível e for um processo que tiver, né, o paciente entrou com processo, eles percebam que ali na hora de colocar a documentação toda ali no processo, a medicação estava errada, ele tomou errado, receita não legível, a seguradora pode, na hora, dar negativa para esse sinistro. E até porque, eu vou até acrescentar, tá, pessoal? Você que é profissional da área de saúde, você não é obrigado a saber disso. Mas eu, como advogado, especialista, num processo desse, muitas das vezes, o que vai acontecer? A gente vai pedir uma perícia. Na perícia, vai detectar que ele estava tomando medicamento errado, né? Ele tomou um medicamento porque ele entendeu ali na receita e aí o seguro está dizendo, falando, meu amigo, se você tiver receita com garrancho, desculpa falar, mas é verdade, nós não vamos te cobrir. Nós vamos te cobrir. Então, é muito detalhe, sabe, pessoal? É assim, são coisinhas, né, que a gente precisa... importantes. Que leva à perda da cobertura. Agora, eu tenho uma super interessante aqui e ela é clássica, né, nos médicos. A gente sabe que os médicos têm ali sua equipe, enfim, instrumentadores, os enfermeiros, anestesistas, enfim, toda uma equipe ali, né, para poder fazer aquela cirurgia.
E se porventura o médico operou o olho errado, ou o médico operou uma perna errada, ou enfim, né? Isso a gente sabe que caracteriza culpa grave. Como é que funciona isso nas seguradoras? Praticamente toda seguradora tem isso como risco excluído de cobertura, porque ela equipara isso às vezes ao dolo, apesar de não ser. Ela equipara esse nível de risco ao ato doloso e acaba gerando a negativa de cobertura. E aí eu vou acrescentar, dolo ou negligência, né? Sim, negligência também. E toda seguradora exclui esse risco, tá? Então, assim como se eles perceberem durante uma ação criminal que houve dolo, que houve intenção ali, que foi uma negligência, automaticamente, inclusive a cobertura para despesas jurídicas já vai estar excluído. Ou seja, eles podem solicitar o reembolso do que eles já pagaram. Entendi. Tá? Então, isso não é a seguradora que fala, isso não é a Juliana que fala. Quem vai definir isso é o juiz, gente. É o juiz que define que houve dolo. Se ele apontar que houve dolo, negligência, a seguradora vai solicitar o reembolso de todo o custo que teve com... Até aquele momento. Com o advogado. Isso, que ela veio cobrindo, porque ela não cobre de maneira alguma. Né, esse assunto é bem interessante. A gente tem outros pontos também que eu queria deixar claro aqui sobre serviço de gerenciamento de crise e imagem. Então, por exemplo, o médico fez uma operação, aí aconteceu ali uma intercorrência, a pessoa ficou deformada e aí ela colocou a boca no trombone. Né? Ou seja, redes sociais. Ela colocou, difamou o médico, enfim. As seguradoras estão preparadas para poder fazer esse trabalho? Não estão? Existem todas? Eu queria saber porque é muito importante, porque isso vem antes do processo. Né? Então, assim, e aí, às vezes o médico ele precisa de um advogado para poder estar atuando, ou de um especialista de marketing para poder estar atuando ali. Exato. Na verdade, os dois, né? Tanto o médico, empresas, tanto o advogado. Só com isso. Tem empresas especializadas. Só que, mas é um custo, né? É um custo alto para o médico. Então, ele vai gastar com isso para poder retirar uma postagem de um jornal, né, sensacionalista, ou de um paciente que foi maldoso ali, que a gente sabe que, né, tem pessoas oportunistas, tem pessoas oportunistas e querem likes, e querem, enfim, curtidas, querem seguidores. E aí eu te pergunto, e aí? O que acontece? O gerenciamento de crise de imagem, com a democratização da informação, tudo na palma da mão ali, Google, Instagram, todas as mídias, as pessoas se sentem no direito de difamar as outras pessoas. Só que para isso tem recursos, né? Para a pessoa se precaver. Às vezes uma repercussão negativa traz mais prejuízo do que o próprio processo. E as seguradoras, em relação a isso, algumas até cobrem os custos, mas apenas cobrem parte desses custos, porque, como a gente mencionou aqui, é um custo muito elevado. Normalmente tem sublimitação de cobertura que coloca um teto muito baixo para um custo específico como esse. E mesmo as que não sublimitam vão descontar da apólice e vai consumir um bom valor da apólice que a pessoa contratou. E ainda existem as que nem cobrem. Eu só conheço 2 que cobrem. E as que cobrem, as únicas 2 que cobrem, aí uma delas tem um serviço, inclusive, completo, que tem profissionais especializados para tratar esse gerenciamento da crise da imagem daquele profissional naquele momento, com advogados especializados, equipe de assessoria de imprensa, marketing especializado nesse tema em torno dessa crise na área da saúde especificamente. Então, o profissional pode ficar muito bem assessorado aí, se ele tiver a atenção de cobrar essa cobertura que esteja constando na apólice.
Eu fico muito feliz, né, pessoal, de estar aqui com a Isabela, com a Juliana, aprendendo sobre seguro de responsabilidade civil no quesito, né, seguradoras. São pontos extremamente importantes. Então, assim, se você está nos assistindo ou se você está nos escutando, procurem, né, todas essas informações para vocês terem um pouco mais de tranquilidade na hora da escolha do seu seguro, principalmente nas questões que são excluídas ou que vocês podem ser, vamos dizer assim, responsabilizados e não cobertos. Então, esses pontos que a gente falou aqui são muito importantes e nós sabemos que no mercado existem diversas seguradoras, mas aí é uma pergunta até final, né? Uma pergunta que não quer calar. Seguro de responsabilidade, né, civil, é tudo igual? Não. Igual a gente, né, vem falando aqui, são coberturas... São várias coberturas que são necessárias. Então, tem que avaliar de acordo com o perfil do profissional, principalmente. Nós temos inúmeras seguradoras no mercado, né? Então, assim, além da gente avaliar o perfil do profissional, tem que avaliar também o grau de risco daquele profissional, a questão do valor da apólice dele, qual o valor de apólice mínima que atende aquele profissional. Não adianta um cirurgião geral contratar uma apólice de 100 mil. Né? Não adianta Só o custo da defesa vai consumir esse valor, vai consumir esse valor. Não adianta um ginecologista contratar uma apólice de 200, 300 mil. Isso tem que ser muito bem avaliado. Seguro não é tudo igual. Cada seguradora tem a sua especificidade, tem a cobertura ou não de alguns pontos, como a gente disse. Então, tudo tem que ser muito bem observado na hora do profissional escolher um seguro. Interessante isso que você falou, porque eu quero acrescentar que eu imagino que o seguro, né, de responsabilidade civil é igual ao carro. A gente sabe que existe o carro popular, ele te leva onde, né, os carros mais, vamos dizer assim, chiques, né, mais caros te levam, mas de uma forma diferente, né, porque um tem uma segurança total, né, o outro nem airbag tem. Né? Um tem ar-condicionado, o outro nem ar quente tem. Então, eu estou colocando, né, fazendo essa comparação, pessoal, porque tudo na nossa vida que é bom, que é mais amplo, né, é mais caro. Então, que tem um melhor valor. Um valor agregado, né? E não a gente vai ter um preço maior. É um preço, exatamente. Então, é muito importante você, que é da área da saúde, está procurando um seguro, você entender que se você escolher algo que é mais completo, você vai desembolsar mais. Se você escolher uma coisa que não é tão completa, aí que você tem que ter uma observação mais apurada ainda e um pente fino. Porque se você está pagando um valor muito mais baixo, você pode estar não sendo coberto em vários pontos que a gente tratou aqui. Que aí eu te aconselho você ver nas nossas redes sociais, né, no nosso YouTube, enfim, no nosso canal de YouTube lá, esse vídeo por completo dessa entrevista, ou escutar o podcast, né, que você pelo menos vai ter aí um mapa, né, uma direção do que você pode discutir com o seu corretor, para você não ficar prejudicado com isso. Isso mesmo, Cassiano. Bacana. Tem alguma coisa a acrescentar, Isa? É exatamente isso que eu ia só fechar. O grande objetivo da pessoa contratar um seguro, seja ele qual for, mas especialmente o de responsabilidade civil profissional, é ter tranquilidade. Quanto vale essa tranquilidade? Ele quer ter tranquilidade de fato, então vai haver uma relação custo-benefício que vai justificar essa tranquilidade que ele quer e precisa ter. E é esse o ponto. Maravilha. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Segurimed Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo sobre a área da saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre este assunto, entre no link que está logo abaixo ou link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio, que falaremos sobre denúncia do médico no CRM. O que isso pode acarretar?
Obrigada. Muito obrigada.